Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ter fé é o contrário de duvidar, ou seja, é impossível ter fé e duvidar ao mesmo tempo. A fé natural é inerente aos seres humanos e é a capacidade fantástica que Deus nos concede para que possamos acreditar nele. No Lições de Esperança desta semana, nós iremos falar sobre Abraão, o pai da fé. O texto para o Lições de Esperança desta semana se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Certamente você já ouviu falar de Abraão. Chamado de pai da fé, Abraão é uma das figuras mais relevantes de toda a palavra de Deus. Mas talvez você não saiba ou nunca tenha parado para pensar que a vida do patriarca Abraão tem muito, mas muito a nos ensinar. Por isso, no Lições de Esperança de hoje, vamos aprender um pouco da história de Abraão e pelo menos 4 aspectos de sua trajetória que podem, com certeza, ajudar a desenvolver ainda mais a nossa fé. Quem foi Abraão? Abraão foi um grande personagem bíblico, reconhecido pela sua fé e obediência a Deus. Ele foi justificado por Deus pela fé, que resultou em obediência e provas de amor. Sua jornada, relatada em Gênesis, começou quando o Senhor lhe disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Nesse momento, o patriarca Abraão tinha aproximadamente 75 anos de idade e se chamava Abrão. Abrão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, verso 6. Pela fé, Abraão deixou a terra de sua parentela e confiou em Deus. De Harã, Abraão partiu com toda a sua família para a terra de Canaã. No caminho ao Egito, enfrentou fome e perigo até de morte. Depois de ter se estabelecido em Hebrom, Deus então mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. Ele prometeu que os seus descendentes seriam tão incontáveis como as estrelas do céu. Por meio de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, e por meio de sua descendência viria o Messias, Jesus Cristo. Abraão, entretanto, teve pressa. Ele e sua esposa Sara não podiam ter filhos, por estarem já idosos ou avançados em idade. A pedido de Sara, sua esposa, ele teve um filho com Agar, a serva de sua esposa, e o nome dele foi Ismael. Porém, esse não era o filho da promessa. Abraão tentou apressar os planos de Deus, dando o seu jeitinho, mas não funcionou. O resultado foi uma grande desavença entre Agar e a sua esposa Sara. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 16. Porém, quando Abraão já tinha 100 anos de idade, sua esposa Sara ficou grávida e ela concebeu Isaque, o filho da promessa e antecedente dos judeus. De Isaque vem Jacó, ou se você preferir, Israel, pai das 12 tribos de Israel. Assim começa a história do povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. Tudo começou com o chamado do patriarca Abraão. Vamos conhecer então as 4 lições de esperança da história do pai da fé que ele tem para nos ensinar. A primeira lição de esperança: Deus não tem pressa. O tempo de Deus é perfeito. Por mais que esperar em algo de Deus possa ser angustiante para a nossa alma e a nossa vida, o chamado dele para as nossas vidas é bom e agradável de cumprir. Desde a promessa do Senhor, Sara esperou 40 anos até que Isaque nascesse. Às vezes no nosso coração vem aquela tristeza e até mesmo angústia por esperar tanto tempo por ideal e acabamos tomando a atitude, muitas vezes, de desagradar a Deus. Então, o que devemos fazer enquanto isso? Orar e criar mais intimidade com o Senhor.
A oração nos conforta nesta ansiedade durante a espera. Filipenses 4, versos 6 e 7. Por isso, não tenha pressa. O tempo de Deus é maravilhoso e as respostas das suas orações chegará quando menos você esperar. Segunda lição de esperança. O Senhor recompensa a nossa obediência. Como é contado em Gênesis capítulo 22, Abraão entregaria seu filho Isaque como sacrifício a Deus, mas o anjo do Senhor apareceu no momento exato do sacrifício. Então, ele contou que Abraão fora aprovado por Deus por amá-lo e temê-lo verdadeiramente. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Gênesis 22, verso 12. Levante agora o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gênesis 21, verso 18. Demonstre a Deus seu verdadeiro amor, conhecendo bem a palavra do Senhor, e busque praticar conforme os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Como vimos, a fé de Abraão refletiu em obras de confiança e obediência a Deus. Quando confiamos em Deus, conseguimos obedecê-lo e geramos frutos agradáveis ao Senhor. Terceira lição de esperança: Deus nunca se esquece de você. Deus confortou Agar e Ismael quando foram expulsos para o deserto por Abraão. Gênesis capítulo 16. Em seu momento de solicitude no deserto, Agar encontrou o favor de Deus. O Senhor tomou conta de Ismael, dando-lhe o que beber através da fonte no deserto e o criou até se tornar um grande flecheiro. A palavra de Deus nos revela que Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas. João 7, versículos 37 a 43. Busque essa fonte de água viva, tenha sede de conhecer a palavra de Deus, se entregue nos braços do Pai e permita ser criado por Ele, assim como foi criado Ismael. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17, verso 7. Quarta lição de esperança: o Senhor cumpre o que promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido chamado Isaque. Tudo o que Deus promete a você, acredite, se cumprirá. E é isso que capacita você a se tornar obediente, temer e ser capaz de demonstrar o amor verdadeiro que Deus espera de nós por Ele. Isaque era o filho da promessa e Abraão o sacrificaria, pois tinha certeza que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Hebreus 11, verso 19. E cumpriria assim mesmo sua promessa, mesmo tendo que sacrificar o seu filho. Portanto, descanse e confie nas promessas de Deus, porque elas nos capacitam a obedecê-lo, mesmo nas situações mais adversas. Meu amigo e minha amiga, tenha fé, obedeça a Deus e viva o improvável na sua vida. A caminhada com Deus passa por momentos difíceis, mas o Senhor nunca deixa de cuidar de nós quando estamos atravessando o deserto. Tenha fé, viva pela fé e seja obediente a Deus. Gostou do Lições de Esperança desta semana? Compartilhe com seus amigos, com os seus contatos e tenha um dia abençoado.